Graças e paz. Vamos dar sequência ao estudo do livro, ou melhor, do Evangelho de Marcos. E nós estamos vendo semana após semana o poder de Jesus. Marcos, ele tem demonstrado que Jesus, ele é muito mais do que um simples homem. Alguém que nasceu, que naturalmente, que viveu aqui, mas que era apenas um homem elevado. Muito se fala a respeito de Jesus, que ele foi um grande profeta, um grande filósofo, um grande revolucionário, que ele veio implantar o comunismo. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente começa a perceber que Jesus ele era muito mais do que um simples homem. E o papel de Marcos, durante esses 2 últimos capítulos que nós temos estudado, é exatamente isso, perceber que Jesus ele é muito mais do que um simples homem. A gente esteve estudando alguns domingos atrás, Marcos mostrando a divindade do Senhor Jesus. Primeiro ele mostrou o poder de Jesus sobre a natureza. Que Jesus ele tinha todo o poder sobre o mar, sobre o vento, a ponto de livrar os seus discípulos que estavam em perigo ali. Depois nós vimos que Jesus também tinha o poder sobre o mundo espiritual. Nós estudamos que ele livrou o endemoniado gadareno de uma legião, 6.000 demônios habitando o mesmo homem, e com uma única ordem Jesus libertou aquele homem. E depois nós vimos a semana passada o poder de Jesus sobre a doença, como ele única e exclusivamente foi tocado, e uma mulher que havia 12 anos padecia de uma enfermidade, ela sangrava durante 12 longos anos, indo atrás de médico, indo atrás de curandeiro, indo atrás de tudo aquilo que que estava ao seu alcance, e o texto disse que ela não melhorava, pelo contrário, ela piorava a cada dia. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos estudar Marcos 5, nós vamos ver 21 a 24 e depois 34 a 43. Lembrando que a gente estudou um texto onde 2 milagres estavam sendo narrados ao mesmo tempo. Domingo que vem, talvez não no que vem, porque vai ser o culto cantado, mas no segundo domingo, nós vamos então voltar para esse mesmo texto e nós vamos pensar um pouquinho, por que será que Marcos colocou os 2 milagres intercalados? Por que ele não narrou um e depois narrou o outro? Por que ele começou um, depois falou do outro e depois agora ele vai retornar ao primeiro? Então, daqui a 2 domingos nós vamos falar o propósito dos 2 textos estarem escritos juntamente. Mas vamos nos pôr de pé para ler Marcos 5, de 21 a 24, que é o início da história que nós vamos prestar atenção hoje, e depois de 34 a 43. Todos já acharam? Diz assim, ó: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora a gente vai lá para o 26, ou melhor, para o 35. O 35 ele continua a mesma história. Lembrando que a semana passada a gente estudou a cura da mulher hemorrágica, que é dos versos 25 até o 34. Agora a gente vai pular essa história e vamos começar no verso 35, tá? Diz assim, ó: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço?
A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Oremos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra agora, e é um texto extraordinário que chama muito a nossa atenção, e é algo que o Senhor tem para nos ensinar muito importantíssimo a respeito da fé em Ti de maneira incondicional, independente da nossa circunstância. Ajuda-nos a olharmos para esse texto e a aprendermos com as palavras do Senhor Jesus e com a forma maravilhosa como o Senhor agiu aqui. Abre o nosso coração, tira o nosso preconceito, desarma a nossa mente, para que nós possamos prestar atenção no que o Senhor deseja nos ensinar aqui esta noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Hoje nós vamos avançar um pouco mais e nós veremos Jesus vencendo o maior e mais temido de todos os inimigos do homem. Nós temos medo, às vezes, de ladrão, medo da corrupção, medo de o filho não passar de ano, medo de tantas coisas difíceis, de perder o emprego, medo de ficar doente. Mas diante de todos esses medos, humanamente a gente consegue uma solução. Mas nós estamos agora diante de um grande problema para o qual o homem jamais encontrou e jamais encontrará solução, que é a morte. Diante da morte, todos se calam. Diante da morte, todos param para pensar. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o poder de Jesus sobre a morte. A morte é algo que humilha o homem. Por mais rico que ele seja, por mais poderoso que ele seja, por mais respeitado que ele seja, quando ele está ali no caixão, ele já não tem poder de nada mais. Tudo que ele fez, todo o seu nome, toda a sua riqueza, toda a sua bondade ou toda a sua maldade, seja o que for, diante da morte, ele é impotente. Pode ser o rei da Inglaterra, pode ser o presidente dos Estados Unidos, ou pode ser um chefe de família humilde lá no meio da favela. Diante da morte, todos estão na mesma posição, sem exceção. Portanto, nós vamos pensar hoje, o divino poder de Jesus vai muito além das expectativas humanas e de toda falta de esperança diante da morte. É isso que Marcos quer nos ensinar. O poder de Jesus vai além daquilo que nós podemos imaginar. E todas as nossas expectativas, por mais positivas que sejam, ainda ficam aquém daquilo que Jesus é capaz de realizar. O próprio Senhor Jesus é um ser que a gente não consegue compreender plenamente, mas devemos crer piamente a fim de poder desfrutar da sua doce paz. E o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos é sobre a morte. O que é a morte? O que é a morte? Quando a gente para pensar na morte, a Bíblia fala, tem várias palavras para a morte, mas eu vou pegar duas principais, que uma é Thanatos, que diz assim: a morte do corpo, com a ideia implícita de miséria futura no inferno, eternamente em sofrimento, onde há separação da pessoa de Deus
por causa do pecado. Uma das palavras que a Bíblia usa para a morte é essa morte, mas está falando da morte mais espiritual do que a morte física, que é a segunda morte, quando além de o nosso físico morrer, nós também estaremos separados de Deus eternamente. E a outra palavra, uma palavra que nós devemos já ter ouvido, né? Que é necros, que significa morte física, onde há separação do espírito do corpo. Da onde vem necrose, né? A pessoa já está necrosando porque aquela parte do corpo já está morta. Então, necros de necrose, mas fala da morte física, onde há separação da parte espiritual da parte material do homem. Então, quando nós pensamos em morte, é a coisa que, queira você ou não, todos nós um dia enfrentaremos se Jesus não voltar antes. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o reconhecimento do mundo, você pode ter todo o conhecimento, você pode ter toda a ciência aos seus pés. Mas daqui a 100 anos, nem o Felipe que está falando ali estará vivo se Cristo não voltar. Daqui a 100 anos. Nenhum de nós estaremos aqui na face da terra daqui a 100 anos. Pode ser quem for. Daqui a 100 anos, eu creio que todos nós teremos partido. A gente vê a luta da humanidade, estão criando aí agora vários procedimentos que os homens estão inventando para poder prolongar a vida. Estão querendo fazer transplante de cabeça, tirar um corpo doente que morreu, arrancar a cabeça e implantar num corpo sadio para ver se a pessoa pode voltar a morrer. Criogeníase, que é congelar o corpo para que daqui a 200 anos, 300 anos, quando inventarem uma cura para a doença que levou aquela pessoa a morrer, então vão descongelar esse corpo para trazer a pessoa à vida. E tem pessoas milionárias, bilionárias, investindo milhões de reais, ou melhor, milhões de dólares, para poder prolongar a vida. Mas eles estão pensando apenas na vida que se passa aqui na face da terra. E não estão pensando na vida que vai muito além daqui. A essa vida que a Thanatos bota fim, que é uma vida do lado de Deus. A grande questão é, eu e você, mais cedo ou mais tarde, devemos pensar seriamente na morte. Se já não pensamos, deveríamos ter pensado. Agora, a grande questão é, qual é a origem da morte? Deus criou o homem para a vida. Deus, ele nos criou para viver. Por isso que nós nos apegamos com todo afinco a essa vida. Por isso que nós corremos atrás de médico, nós corremos atrás de todos os tratamentos possíveis, nós queremos morrer. Nós vamos ali fazer visita nos hospitais, chega ali na UTI, você vê pessoas definhando, mas elas querem viver, elas se agarram a essa vida com todas as forças e elas clamam, pede para Deus me curar. Ninguém quer morrer, Deus nos criou para a vida e Ele colocou em nosso coração o anseio pela eternidade. Nós queremos viver eternamente. E Deus nos criou para a eternidade. Mas por que veio a morte? Quando a gente olha para a palavra de Deus, ali no comecinho, primeiro capítulo, segundo capítulo da Bíblia, logo no comecinho da humanidade, essa tragédia já adentrou a nossa história. E aí passou a fazer parte da existência de qualquer pessoa. Vamos ler aqui Gênesis 2, 17, ou melhor, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Interessante que Adão e Eva comeram, mas se você notar, você pode falar, mas eles não morreram. Não morreram fisicamente naquele momento, mas houve uma ruptura no relacionamento deles com Deus, com quem eles conversavam dia a dia e com quem Deus ia lá bater um papo todas as manhãs. O relacionamento do homem com Deus mudou logo após o pecado.
Então a morte ali seria tanto a morte espiritual, quanto depois a sua consequência última, que era a morte física. O homem não morreu fisicamente, mas espiritualmente ele estava separado de Deus a partir do momento. E a gente vê outros textos que diz assim, vamos ler juntos? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A grande questão é sim, por que nós morremos? Por quê? Por quê? Porque somos pecadores. O salário do pecado é o quê? É a morte. Morre apenas quem peca. Mas Romanos diz o quê? Vamos juntos? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Gente, a gente fala às vezes, mas uma criança, ela é pura, ela é inocente, ela não sabe o que faz. Por que então criança morre? Porque a Bíblia é clara. A morte é o salário do quê? Do pecado. Todos nós somos pecadores. Nós já nascemos com o pecado. Nós somos fruto do pecado também original, e todos nós temos o pecado original. E todos nós já nascemos pecadores, e todos nós cometemos pecados. Por isso que todos nós morremos. E a morte é uma tragédia para todos, algo que realmente vai além da nossa compreensão, mas é algo que é real, algo que vai ser experimentado por todos. A grande questão é, como nós devemos olhar para esse texto? O que esse texto vem nos ensinar a respeito da morte? Primeiro, diante da morte, nossas prerrogativas perdem o seu valor. Vamos olhar para o começo do texto, quando diz assim, vamos só recordar, Jesus ele tinha pegado o barco, ele tinha saído de Cafarnaum, ele foi lá para Gadara. No meio da viagem para Gadara, houve aquela tempestade, Jesus acalmou o mar, então eles chegaram em Gadara. Chegando em Gadara, o que aconteceu lá? Veio do meio do sepulcro um endemoniado. Então ele expulsou os demônios, e os demônios entraram nos porcos, e os porcos lançaram-se precipício abaixo e caíram no mar e morreram afogados. Morrendo afogado, os moradores de lá viram que Jesus ia ser uma tragédia para eles. Imaginem, o lucro deles, 2.000 porcos se afogaram. Então aquela multidão chegou diante de Jesus e expulsou, falou, saia da nossa terra, nós não queremos você aqui. Então Jesus pegou o barco novamente em Gadara, atravessou o mar e voltou para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, é o começo do texto aqui. Ele está de volta a Cafarnaum, né? E tendo Jesus voltado de barco à outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava ainda à beira-mar. Devemos entender, de um lado as pessoas expulsaram Jesus, mas de outro estavam todos esperando, clamando pela presença de Jesus. E quando ele chega, uma multidão, ainda na beira do mar, chega aquela multidão ao seu redor, e a gente vê no verso 24 que era tanta gente que ficava comprimindo Jesus. Mas, voltando para o tema, diante da morte, as nossas prerrogativas perdem o seu valor. Vamos pensar no verso 22, diz assim, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. O que era dirigente da sinagoga? Sinagoga, era o templo, o lugar onde os judeus começaram a se reunir desde a Babilônia, quando o templo havia sido destruído, e depois, um lugar onde havia pelo menos 10 judeus, né, poderia se formar uma sinagoga. E esse homem, ele era um dos principais da sinagoga, ou era o líder da sinagoga. Provavelmente esse homem era um dos homens mais respeitados ali de Cafarnaum. Um homem de grande reputação, um homem que era responsável por cuidar de toda a liturgia daquilo que acontecia ali na sinagoga.
Ele era responsável por quem ia pregar, por analisar a mensagem, por quem ia fazer a leitura. Ele era responsável para que mantivesse toda a tradição judaica dentro da sinagoga, dentro do estudo da palavra e tudo aquilo que acontecia ali dentro. Então ele era um homem respeitadíssimo na sua nação. Imagina, os judeus, eles estavam pensando que Jesus, ele era o quê a esse ponto? Lembra que um pouquinho antes, Jesus ele já havia sido expulso da sinagoga. Jesus, quando ele curou no sábado, as pessoas já começaram a falar que ele estava quebrando o sábado. A liderança espiritual da época olhava para Jesus com maus olhos. Não viam ele como o Messias esperado, mas viam ele como um impostor e começaram a falar contra Jesus e o seu ensino. E agora, a gente vê um dos principais, um dos líderes, uma das autoridades da nação de Israel agora fazendo o quê? Deixando de lado a sua posição, deixando de lado toda a sua reputação, todo o seu conhecimento, todo o seu prestígio diante da cidade e diante da população, e chegando diante de Jesus e diz o que lá? O verso 22, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele poderia chegar diante de Jesus, eu sou Jairo, eu sou o principal aqui, eu sou o chefe, eu sou o líder da nação, assim, eu sou o líder da sinagoga. Mas pelo contrário, diz que quando ele viu Jesus, ele se prostrou diante do Senhor. E ele continuou. O verso 23 diz assim, e lhe implorou insistentemente. Ele não ordenou, ele não rejeitou a doença da filha, ele única e exclusivamente ajoelhou diante do Senhor Jesus e implorou, por favor, a minha filhinha está doente. Por favor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, imponha a sua mão sobre a minha filhinha, ela está muito doente, ela vai morrer. A gente viu que ele esqueceu todo o orgulho, tudo aquilo que ele tinha, ele deixou de lado. Única e exclusivamente, ele estava preocupado com a sua filha que estava à beira da morte. E quando nós estamos à beira da morte, nós não ficamos pensando em quem nós somos ou o que nós podemos fazer. O nosso orgulho vai lá por terra. Quem está diante da morte, uma coisa que deixa de ser é orgulhoso. E a gente vê esse homem indo buscar socorro em alguém que estava sendo renegado pela sua nação. Jesus estava sendo desprezado. E ele, após esse ato, também poderia ter sido desprezado. As pessoas poderiam falar, você, um líder nosso, vai se ajoelhar e pedir socorro para um impostor? Ele não queria saber. Todo o orgulho e tudo aquilo que ele poderia passar por ter ido buscar socorro em Jesus, ficou em segundo plano. Ele pensava única e exclusivamente na sua filhinha que estava a ponto de morrer. E eu creio que eu e você, diante da morte, nós faríamos da mesma forma. Nós imploraríamos a qualquer pessoa com quem nós pudéssemos vislumbrar uma esperança de poder ser curado. Nós também faríamos qualquer coisa para ver os nossos filhos bem, os nossos filhos curados. A questão é, a morte não importa quem, não importa a sua raça, a sua cor, a sua língua, a sua condição financeira, a sua crença, a sua posição na sociedade, a sua família, os seus bens, as suas posses. A morte, quando chega, ela leva qualquer um. A morte atinge todos, sem exceção, brancos, negros, pobres, ricos, cultos, analfabetos, escravos, livres, bons, maus.
E sendo assim, não há razão para nos apoiarmos ou nos escondermos atrás das nossas prerrogativas. Todas elas são inúteis diante da morte. Todos os dias morrem gente de todo tipo. Pobre, rico, branco, negro, chefe, escravo, seja o que for. Homem, mulher, criança, recém-nascido, idoso, jovem, adolescente, atleta, sedentário, morrem todos os dias. Todos os dias. A morte, ela assola a todos. E nada humilha tanto o ser humano quanto a morte. Se você já foi no velório de alguém que já estava sofrendo há um pouco de tempo no hospital, você percebe e você pode chegar à conclusão que aquele lá também será o seu fim. Pessoas que talvez os familiares moram longe e que é necessário, morreu ontem, mas tinha que enterrar no final da tarde até a família chegar, o filho está não sei aonde, está chegando. E você já começa a perceber que as pessoas não aguentam mais ficar dentro daquela sala. Podia ser a pessoa mais cheirosa, mais rica, mais bem vista, mas o cheiro da morte é igual para todos. Eu e você, mais cedo ou mais tarde, vamos ser plenamente humilhados pela morte. Toda nossa arrogância, todo nosso orgulho vai ser enterrado conosco. E o pior, se demorar muito, as pessoas já vão ver que nós também fedemos antes de ir para o caixão. Não tem exceção. Todos. Então, a gente vê aqui Jairo esquecendo de lado quem ele era, esquecendo a sua posição, esquecendo todo o prestígio que ele tinha diante da sociedade e se humilhou diante de Jesus. Implorou a sua ajuda. Segundo ponto é que diante da morte, nossas esperanças terrenas se findam. Então, diz assim, enquanto Jesus, o verso 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Humanamente, aquelas pessoas lá da família de Jairo sabiam que enquanto havia vida, havia esperança. Pode ser que Jesus coloque a mão, porque eles já sabiam que Jesus tinha curado aleijado, cegos. Pode ser que enquanto ela está viva, Jesus chegue e coloque a mão sobre ela e ela viva, ela seja curada e continue a viver. Mas agora, a esperança tinha ido embora. A menina já tinha morrido. E Jesus diz assim, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Aqui, eles sabiam que Jesus era capaz de fazer algo enquanto havia vida. Porque eles já tinham visto Jesus curar alguém. E a nossa lógica é da mesma forma, eu e você fazemos o mesmo. Quando a gente vê alguém fazendo algo, nós sabemos que esse alguém pode ir até aquele algo. Mas além daquele algo, nós nunca ouvimos falar. Então a gente crê que não é possível fazer. Até o homem chegar na Lua, hoje ainda tem gente que acredita que o homem não foi à Lua. Mas até que o homem chegou à Lua, as pessoas achavam impossível isso. Mas agora que já chegou à Lua, já estão querendo ir para Marte. Quando chegar em Marte, eles vão querer ir para lugares mais longínquos. Mas a questão é, o nosso padrão para estabelecer a nossa fé são as coisas que nós já vimos e por isso nós cremos que são possíveis. Mas aqui Jesus está ensinando que com Ele é possível ainda coisas que nós nem imaginemos que seja possível. Jesus está mostrando que eu e você podemos manter a nossa esperança mesmo quando toda a esperança humana se foi. E aqui,
A desesperança era total. Não precisa mais incomodar o mestre. Talvez eu e você olhemos para alguma situação que esteja envolvendo a nossa vida da mesma forma. Essa situação não tem jeito. Se fosse assim, teria, mas já está tão grave que não tem mais jeito. Não tem mais solução. E foi exatamente que os da família de Jairo pensavam: não precisa mais incomodar o mestre. Talvez a sua situação, você olhando para ela, é tão grandiosa diante de você, o seu pecado, o seu problema é tão difícil de ser resolvido que você diga a si mesmo: não tem mais jeito. Mas talvez você esteja na mesma posição, olhando para a situação de uma forma humana, deixando de entender que Jesus, ele é muito mais do que um homem e ele pode fazer muito além do que qualquer outro homem já fez. E foi isso que ele mostra aqui para as pessoas. Ele é capaz. E ele chega ali naquela casa, olha lá no verso 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, viu um grande alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo esse lamento? E quando ele disse: não precisa disso, a criança não está morta, ela só está dormindo, as pessoas começaram a dar risada dele. Novamente, porque da outra vez os discípulos: esse homem parece, Jesus, o mestre, parece que não está muito bem. Está todo mundo apertando ele, ele fica perguntando quem tocou nele. E agora está todo mundo chorando, lamentando. E eu creio, se tem algo que nós reconhecemos quando a gente vê, é uma pessoa morta. E todos ali sabiam, a menina estava morta, a ponto de rirem da cara dele. Todos riram. Imagine a cena, todo mundo chorando e lamentando, e quando Jesus fala: não, ela não morreu, ela está dormindo, aí todo mundo para de chorar e começa a rir de Jesus. Então eu creio que a menina realmente estava morta. E o lamento, o pranto, o choro era geral. A falta de esperança, a falta de alegria, a falta de ânimo era total. Mas Jesus diz: não tema, apenas creia. O terceiro ponto que a gente encontra aqui é o seguinte: diante da morte, o que nos traz esperança é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus diz: não tema. Creia. Tenha fé. Não, mas ela já está morta. Mas não precisa temer. Creia. E eu e você temos que aprender a agir dessa forma. Diante da circunstância, ao invés de olhar para aquilo que as situações estão nos mostrando, devemos olhar para aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. A maioria das nossas dificuldades, dos nossos medos, da nossa ansiedade, da nossa depressão e de tantos outros males que nos afligem, é porque na hora do perigo a gente faz igual os discípulos, começam a olhar para as ondas, para o vento, ao invés de confiar em Jesus que está ali dormindo e fazer o mesmo que ele está fazendo, dormir, descansar. E quando a circunstância ela aperta, nós achamos que é uma circunstância intransponível, que não há mais solução, não tem mais o que fazer. E a gente se rende à lamentação, se rende ao choro, se rende ao pranto, e a gente acredita que não precisamos mais incomodar a Deus, não precisamos mais orar, não precisamos mais pedir em relação a esse assunto, porque não tem jeito mesmo. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, a gente aprende, diante da morte, devemos aprender com Jesus a não supervalorizar as circunstâncias ou a opinião pública. Às vezes eu e você fazemos uma tempestade num copo d'água diante das circunstâncias. Nós temos Jesus que já acalmou o mar e a tempestade do nosso lado, mas quando dá um ventinho, a gente já fica com medo.
A gente vê Jesus que já curou cegos, aleijados. E quando a gente pega uma gripe, a gente fica com medo de morrer com H1N1. A nossa vida, nós damos muito mais valor para as circunstâncias que nos cercam do que para o Deus que nos cuida. Nós damos muito mais ibope para os problemas do que para o cuidado de Deus com as nossas vidas. E Jesus aqui, ele ensinou isso. O verso 36 fala, não fazendo caso do que eles estavam falando. O pessoal estava dizendo, não incomode mais o mestre, ela já morreu, não precisa mais fazer nada. E o texto diz, Jesus nem se importou com o que as pessoas estavam dizendo. E pelo contrário, chegou para o dirigente da sinagoga e disse, não tenha medo, tão somente creia. O que eles estão falando, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Então, ainda que todo mundo creia contrário àquilo que as Escrituras dizem, fique com as Escrituras. Gente, tem textos que são difíceis de engolir. Só que às vezes nós já temos um preconceito, uma teologia já formada em relação a algum assunto da Bíblia. E quando a gente está lendo a Bíblia, eu tenho que ser sincero, honesto, você também tem que ser honesto. Quando você lê um texto que contraria tudo aquilo que você já pensou, você tem que entender que tudo aquilo que você já pensou estava errado, porque você encontrou agora um texto que está contrariando a sua maneira de pensar. E o mais correto é fazer como Jairo, humildemente mudar de posição. Ficar com aquilo que as Escrituras estão dizendo. Gente, tem muito mais coisas que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe. E quando a gente está diante de uma nova verdade apresentada para nós, o que cabe a mim e a você é ficar com aquilo que a Bíblia diz. E não com aquilo que nos ensinaram ou com aquilo que nós sempre cremos. Sempre cremos porque fomos ensinados dessa forma. Mas diante da palavra de Deus, devemos ficar com a palavra de Deus. Devemos ficar com a palavra de Deus. Então, Jesus ele está ensinando isso. Não supervalorize as circunstâncias que estão ao seu redor e nem supervalorize a opinião pública. Falava, acho que a semana passada, aquele legalzão, né? Que quando você fala, tô com tal problema, ixi, um amigo meu morreu com isso. Tava com uma dorzinha, ixi, cuidado, hein? Eu tive dois amigos lá do trabalho que morreram assim. E às vezes a gente dá muito mais valor a esses dois amigos que morreram do que por os outros milhões que Deus resgatou e salvou. E que não morreram com dorzinha no peito. E Jesus está falando, cuidado. Às vezes você pode supervalorizar o que as pessoas estão dizendo e esquecer quem é que está do seu lado. Segundo diante da morte, somente as promessas de Jesus libertam-nos do medo e tristeza. Nessa hora, o que a gente tem que fazer é lembrar de quem é Jesus e de qual é as promessas dele. Quais são as promessas que ele nos fez? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele promete que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que jamais nos abandonaria. Mesmo num leito, na UTI, no hospital, a promessa dele ainda permanece. Ele está ali conosco. Ele está conosco. Então, diante da morte, creia naquilo que Jesus está dizendo. Creia nas promessas dele. Creia na bondade, no amor, no cuidado dele. Não dê muita atenção às circunstâncias. Isso pode levar você à depressão. Isso pode levar você a desistir. E também, diante da morte, a palavra de Jesus é capaz de produzir vida. Olha só que extraordinário isso no texto. O texto diz assim, o verso 39, né?
ele diz assim, a criança dorme, né, não está morta. Aí o 40, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que todos saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou aonde se encontrava a criança. E imagine só a situação, alguém morto, né, alguém morto. Todos os outros milagres, ele fez assim, ó. O homem que estava com a mão mirrada, ele falou, estende a mão. A hora que o homem fez assim, a mão foi restituída. Mas agora, ele está dando a ordem para alguém que está sem vida. Você já falou com o morto? Se você não falou, mas você já deve ter ido em algum velório e chegando lá, a pessoa chorando e falando, e tudo aquilo que a pessoa não fez e não falou quando em vida, aí às vezes bate o remorso e agora quer falar para a pessoa que está morta ali. Será que ela está escutando? Não, ali só está o corpo, o espírito já foi. E eu creio que se você já tentou falar com algum morto, você vai perceber que ele não te responde. Se te respondeu e você enterrou, você é assassino. Mas pode ter certeza, ele não responde. Mas aqui o texto diz que Jesus tomou a menina pela mão e ordenou, menina, eu te ordeno, levante-se. Talita cumi, imagina. E essa menina sem vida levanta e começa a andar. Imagina o espanto dos seus pais, de Pedro, de Tiago e de João. Imagina quando a menina saiu daquela sala e foi comer. Que Jesus falou ainda, ó, dê alguma coisa para ela comer. Imagina todos aqueles que estavam dando risada de Jesus, quando vê a menina caminhando com vida. Jesus, ele ensina que ele não tem apenas poder sobre a doença. Vocês veem que o texto está caminhando sobre a natureza, sobre as forças espirituais, sobre a doença e agora sobre a própria vida. Ele disse e a menina voltou à vida. A menina voltou a viver. E a gente vê que Deus, lá no começo, ele criou todas as coisas e soprou o fôlego da vida em Adão. E ele passou a ser alma vivente. E aqui a gente vê agora Jesus dando ordem para alguém que estava morto voltar à vida. O mesmo que ele fez com Jairo. Com Jairo não, com Lázaro. Lázaro, sai para fora. Dando ordem para alguém morto e esse morto obedecendo a ele. Jesus, ele tem o poder da vida em suas mãos. Ele pode trazer vida a quem já está morto. Ele pode preservar a vida ou mesmo restaurar a vida a alguém que acabou de perdê-la. Jesus, ele é o Senhor da vida, Senhor de tudo, Senhor de todos. Quando a gente olha para esse texto, a gente entende isso. O divino poder de Jesus vai muito além das expectativas humanas e de toda falta de esperança diante da morte. Eu queria ler alguns textos com os amados aqui. Vamos juntos? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ao homem está destinado o quê? Morrer uma única vez. Única vez. Daqui a pouco eu vou colocar 3 palavrinhas para que os irmãos me ajudem a defini-las. Mas pense nesse texto. Ao homem está permitido morrer uma única vez. E depois disso vem o juízo. Depois disso estaremos diante de Deus. Por isso Cristo também morreu uma única vez.
morreu para pagar os pecados, mas agora ele vai se manifestar para trazer salvação para aqueles que hoje em vida estão aguardando a vinda dele. Olha as palavras do Senhor Jesus. Vamos juntos? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa morte para a vida é aquela palavra thanatos, que significa vida espiritual. Você já saiu daquele estado de morte, de separação de Deus, e passou para a vida, mas não essa vida biológica que nós estamos vivendo, mas é para aquela vida. Lembra que tem duas palavras, uma é bios e outra é zoé. Então ele não está falando de vida bios, vida biológica, mas ele está falando de vida zoé, que é uma vida espiritual. O contrário de thanatos, que é morte espiritual, zoé é vida espiritual, vida eterna. E é isso que João colocou ali, que Jesus disse, que quem crê nele, né, e ouve as suas palavras, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou, não é que vai passar da morte para a vida. Já passou, porque essa morte... Se você ler Efésios, você vai ver que o nosso espírito estava morto antes de Cristo. E quando a gente recebe Cristo, o nosso espírito que estava morto recebe vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, não é que você vai receber. Não, você já tem a vida eterna. Embora hoje nós ainda estamos sujeitos à vida necros, que é vida física. Morte física. Nós podemos passar pela morte física, mas não passaremos pela morte espiritual. Nós não estaremos separados de Deus. A morte antigamente era um inimigo que simplesmente finalizava o processo de separação do homem e Deus. Agora, para o crente, a morte é um aliado. Ao invés de separar o homem de Deus, o leva imediatamente à presença de Deus para toda a eternidade. Olha que texto esse maravilhoso. Vamos ler aqui, ó. É da ressurreição de Lázaro, né? Diz assim, ó: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele está falando assim, que ele é a ressurreição e a vida. E eu boto 3 palavrinhas aqui. Qual a diferença entre reencarnação, ressuscitação e ressurreição? Oi? Reencarnação é nascer de novo em um novo corpo, uma nova pessoa, um novo corpo. Ressuscitação. Oi? É o que Jesus fez com a menina. Ela morreu e voltou no mesmo corpo. Morreu ali, colocou, hoje seria os desfibriladores, colocaria e a pessoa voltaria a viver. E ressurreição. O mesmo corpo que foi glorificado, como Jesus voltou após a morte. Era o mesmo corpo, as pessoas conseguiam reconhecê-lo, mas já não era mais aquele corpo limitado. Ele podia entrar passando pelas paredes. Então são 3 situações diferentes. Reencarnação é um outro corpo, mas isso é mentira, porque nós acabamos de ver em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer o quê? Uma só vez. Depois vem o quê? O juízo. Então você não vai ficar morrendo e nascendo. Por quê? Porque a reencarnação anula o sacrifício de Jesus. Se você reencarna para poder pagar os pecados da outra vida, então Jesus morreu à toa. Jesus não precisava ter morrido, é só você ficar nascendo e você pagaria os seus pecados. Agora, ressuscitação, você teve uma parada cardíaca, a gente chega lá com os aparelhos, dá um choque e você volta a viver.
E ressurreição é aquilo que acontecerá no último dia. Você pode estar morto, vai ser enterrado, e quando Jesus se manifestar no dia do arrebatamento, diz que os mortos primeiro serão arrebatados e que num piscar de olhos os seus corpos serão transformados. Aquele corpo mortal que tinha virado pó vai ser restaurado e vai ser transformado num corpo glorificado. E nós que estivermos vivos também seremos arrebatados e num piscar de olhos, se você quer saber onde está isso, lê ali 1 Coríntios capítulo 15, que está falando muito claramente a respeito disso, e que nós que seremos arrebatados estaremos com ele para todo sempre, mas com um corpo glorificado. Esse nosso corpo mortal não pode estar na presença de Deus, que seria desintegrado pela glória dele. Ninguém pode estar na presença de Deus. Por isso que o nosso corpo tem que ser revestido da incorruptibilidade para poder estar na presença dele. Esse nosso corpo seria desintegrado instantaneamente na presença de Deus. Por isso que nós seremos transformados. Vamos ver agora, esse texto, sendo agora, está falando a respeito do Evangelho, né? Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Que maravilha! Por meio do Evangelho, Jesus trouxe para nós, expôs a nós a luz clara, a vida e a imortalidade. Aquilo que todas as pessoas tinham medo e hoje ainda fogem temendo, que é a morte. O texto diz que Jesus tornou a morte desempregada. Para o crente, a morte não tem mais função. Ela está inoperante, porque Deus trouxe a luz e a vida. Ou melhor, Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quem crê em Jesus não passará pela morte eterna, mas já possui a vida eterna. Portanto, devemos crer que Jesus é capaz de realizar qualquer coisa, mesmo aquelas que nunca vimos ou ouvimos falar que já realizara. Seu poder é ilimitado, muito acima de suas dificuldades e suas lutas. Não importa qual é a situação que você está vivendo. Ainda que você nunca ouviu falar, será que Jesus já fez isso? Não importa se ele já fez ou não, ele é capaz de fazer agora. Aquele povo não sabia que ele era capaz de curar e trazer vida, e ele fez. Então, o seu problema tem solução diante de Deus. Não podemos permitir que o nosso padrão de entender Deus limite nossa fé e esperança no seu amor e cuidado para conosco. Não pense, aquilo que você pensa de Deus limita ele, que ele é só aquilo que você entende dele. Não, ele é infinito, ele é muito além daquilo que você é capaz de compreender. Portanto, diante das situações, não fique com receio. Tem alguma dificuldade? Leve até Deus. Ele é capaz de resolver qualquer circunstância. Ele é poderoso para resolver qualquer problema. Como autor da própria vida, Jesus, para provar que pode nos conceder vida eterna, não apenas ressuscitou outros, mas ele mesmo passou pela ressurreição e está vivo eternamente. Você crê nisso? Jesus está vivo. E essa é a diferença entre Jesus e qualquer outro líder espiritual, líder religioso ou qualquer outra pessoa que possa ser mencionada na face da terra. Além de ele ser plenamente Deus, ele morreu, mas ressuscitou, está vivo. E ele pode também trazer vida a mim e a você, para que eternamente possamos viver diante dele. O divino poder de Jesus vai muito além das expectativas humanas e de toda falta de esperança diante da morte. Nem a morte pode deter o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada pode detê-lo. Ele está acima de tudo, acima de todos. E se a morte está debaixo do seu poder, o seu problema passa a ser pequeno. Não importa o que seja, está debaixo da soberania dele.
A morte, que poderia parecer um problema, debaixo da graça dele, passa a ser a maior bem-aventurança, que nos leva à presença bendita do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, durante as dificuldades da nossa vida, lembrar quem é Jesus. O seu poder, a sua graça, o seu amor e o seu cuidado para conosco, e que dessa forma nós possamos descansar nos seus braços. Amém?